O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos um giro pelo continente mãe. Coluna aberta. Número de mortos chega a 36 no leste da República Democrática do Congo e manifestantes se voltam contra forças de paz da ONU. Nas últimas 2 semanas, o saldo agora é de 36 pessoas mortas. Dessas 36, 4 são integrantes de forças da ONU. Nós comentamos um pouco sobre esse assunto semana passada. A gente vai dar uma atualizada aqui nesse programa. A gente fala bastante aqui no programa, né, sobre a situação no leste do Congo. E dentre essa atualização, nessa semana, infelizmente, nós tivemos 2 casos, né, 2 exemplos de maior tensão. Um deles foi no último domingo, dia 31, no posto de controle de Kasindi, que fica na fronteira entre a República Democrática do Congo e Uganda, que deixou 2 pessoas mortas a tiros por forças da ONU, tá? E num outro episódio também, nós não tivemos mortos, mas também forças da ONU dispararam contra pessoas, tá? Então, somando tudo, repito, nós tivemos 36 pessoas mortas. E no último domingo, nesse posto de fronteira, nós tivemos um episódio explícito, tá? Tem vídeos, tá, dos soldados da ONU atirando contra civis. E o outro episódio foi que a República Democrática do Congo expulsou, tá, o então porta-voz, tá, da missão da ONU do país. Tá? Inicialmente, né, pediu para ele sair, tal, mas acabou sendo uma expulsão, basicamente, porque o governo do Congo afirmou que o Mathias Gilman fez comentários indelicados e inapropriados que contribuíram para as tensões entre a população e a missão MONUSCO. Inicialmente, a missão não comentou, né, não respondeu sobre esse detalhe. A missão da ONU lamentou a expulsão do porta-voz, porém, a ONU não tem a autoridade de falar, não, o cara vai ficar aqui, ponto final. Né? Não, a gente que manda, né? Não tem mais soberania nacional. Não, o Congo expulsou, tá expulso, né? Ou está expulsado, né? Se preferir. Mas aí o que acontece? A carta do governo congolês que expulsou o porta-voz, ela não explicita quais teriam sido esses comentários, tá? Quais teriam sido esses comentários indelicados que agravaram as tensões. Então não se refere diretamente a algum deles. Vamos lembrar que, além do conflito que dura 10 anos, então parte da população está insatisfeita com a MONUSCO por conta do conflito no leste do país, que se arrasta 10 anos, com participação direta ou indireta de outros países da região e disputa por recursos naturais. Junto com isso, nós temos as disputas internas ao Congo. A gente comentou semana passada que o presidente do Senado congolês incitou a população contra a MONUSCO. Ano que vem, nós teremos eleições na República Democrática do Congo. E a gente também comentou semana passada, ou retrasada, que o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, esteve na República Democrática do Congo. E, por exemplo, o Mali, que também tinha uma missão da ONU há muito tempo presente, contra um conflito interno, decidiu, basicamente, começar a tirar os poderes da missão de paz da ONU e, no lugar, contratou mercenários russos, ou fornecidos por empresas russas, né, para combater contra os grupos jihadistas. Então, também é possível que aí esteja uma briga por influência externa. No caso do Mali, é claro, tem o agravante
né, dos elos neocoloniais com a França, questão da moeda e tudo mais, que não é exatamente o caso da República Democrática do Congo. Hoje, né, você tem influência de grupos externos, de empresas estrangeiras no Congo? Claro que você tem, mas não dá para comparar o caso de Mali e França, é isso que eu quero dizer. Então, ou seja, tem uma questão de disputa interna, uma questão de eventual disputa por influência externa também, e a disputa entre os países da região. E aí, nesse sentido, a gente já falou várias vezes aqui que a República Democrática do Congo acusa Ruanda de apoiar o grupo M23, que é um dos principais grupos que opera no conflito no leste do Congo. E essa semana... E a gente já explicou aqui diversas vezes de como que esse conflito no Congo impacta toda a região, né? Até pela localização estratégica do país e as diversas fronteiras envolvidas, né? Isso, tanto que a Segunda Guerra Civil do Congo é chamada de Grande Guerra Africana, né, em algumas fontes. E essa semana, o Conselho de Segurança da ONU publicou um relatório de 131 páginas afirmando que existem evidências sólidas de que Ruanda fornece apoio logístico, financeiro e armado para o grupo M23, incluindo reforços militares para o controle de áreas estratégicas, tá? Então, assim, um relatório produzido dentro do Conselho de Segurança da ONU, de 131 páginas, basicamente fala, Ruanda está interferindo no conflito no Congo. Só que é um relatório produzido internamente, é um relatório produzido e distribuído para os outros diplomatas por uma eventual votação sobre o assunto. E aí o governo de Ruanda disse que o governo não vai comentar um relatório não publicado e inválido. Já o governo da República Democrática do Congo, pelo seu porta-voz Patrick Muyaya, disse que o relatório mostra que a verdade sempre triunfa ao fim. E esperamos que essas conclusões levem ao rápido fim da interferência de Ruanda dentro do país. Tá? Mas, repito, esse relatório ele foi produzido internamente ao Conselho de Segurança da ONU, ele não tem um valor vinculante, ele não foi submetido a uma votação, por exemplo, pelo menos não ainda, tá? Então, são esses os desdobramentos dessa semana em relação à República Democrática do Congo e o conflito no leste, que infelizmente já deixou, nessas 2 semanas, 36 pessoas mortas, conectadas diretamente aos protestos contra a presença das tropas da ONU no país. Tá? Esse número de 36 não inclui outros eventuais mortos em escaramuças entre grupos rebeldes, exército, esse tipo de coisa. Tá? Da República Democrática do Congo, meu caro Matias, nós vamos para Uganda, onde, infelizmente, nessa semana nós tivemos chuvas recordes para o período e as enchentes resultaram na morte de pelo menos 24 pessoas no último final de semana, segundo a Cruz Vermelha. Tá? De Uganda, nós vamos para a África do Sul, onde 120 pessoas foram presas. Aqui a gente vai falar de um caso, né, de violência, tá? Peço desculpas, quem quiser acelerar um pouco o programa aí, pular uns 30 segundos, 1 minuto, alguma coisa assim. Mas 120 pessoas, 120 homens foram presos na África do Sul pela violação sexual de 8 mulheres, tá? Pelo estupro de 8 mulheres, né? Estupros em massa. E isso tem 2 facetas em relação à África do Sul. Primeiro, o que seria um aumento nos últimos anos de casos de crimes de violência sexual contra mulheres. E segundo, ao mesmo tempo, os casos de xenofobia. A gente já falou aqui um pouco aqui no programa como infelizmente nós temos muitos casos de xenofobia na África do Sul, que foram agravados inclusive com a pandemia. A gente falou recentemente de um líder, né, de um grupo político sul-africano que é basicamente, o nome do grupo era basicamente anti-estrangeiros, né, traduzindo. E por que eu estou falando isso? Porque desses 120 homens presos,
a grande maioria deles é do que são chamados de zama-zamas, que são homens que vêm de países da região de maneira irregular para trabalhar na mineração ilegal, tá? Para trabalhar, inclusive, em minas, muitas vezes desativadas, por não terem condições de segurança necessárias, tá? Mas aí você ainda tem ali algum resquício de recurso mineral, especialmente no caso de antigas minas de ouro, né? Então você põe pessoas que estão no país de maneira irregular para trabalhar nessas minas em situações insalubres. Então, a maior parte desses presos, das pessoas presas, é de zama-zamas. E, segundo a polícia, ainda não há evidências que liguem eles diretamente. Eles foram... Olha só que doido, é o contrário. Segundo a polícia de Krugersdorp, que é uma cidade que fica perto de Joanesburgo, eles foram presos para a coleta de evidências. Tá? Então é meio que o contrário de um processo investigativo, né? Então, isso quer dizer que não foram essas pessoas, isso quer dizer que todos eles são inocentes? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe também um possível componente da crescente xenofobia na África do Sul. Não é nem crescente, né? Infelizmente ela existe há muito tempo, né? O próprio Gandhi, né, falava que ele se viu como uma pessoa de cor, né, na África do Sul, até pelo preconceito contra indianos também. Então... como a gente mostra, né, no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a África do Sul, o país era bastante estratificado, né? Existia diversas categorizações, sobretudo no regime do apartheid, mas antes mesmo desse período já existia esse tipo de recorte socioétnico, né? Aí da África do Sul nós vamos passar por Madagascar, porque um grupo de criminosos que rouba gado no interior da ilha, deixou 32 pessoas mortas depois de atacarem 2 vilas, tá? Roubarem o gado e pessoas foram então trancadas dentro de suas casas e as casas foram incendiadas, num crime extremamente violento, extremamente bárbaro. E aí o governo de Madagascar ordenou a mobilização das forças armadas, tá? Incluindo aí o uso de helicópteros, para localizar e prender essa gangue, tá? Inclusive, tivemos a visita do ministro da Defesa de Madagascar à região, o general Richard Hakatorinina. De Madagascar, nós vamos para o Quênia, meu caro Matias, já que agora, no dia 9 de agosto, teremos eleições gerais, tá? No Quênia, onde serão eleitos, né, presidente, 349 deputados, né, Assembleia Nacional, 67 senadores, governadores locais e integrantes das 47 assembleias locais quenianas. Tá? É a terceira eleição geral desde a Constituição de 2010 e, pela primeira vez desde então, o presidente Uhuru Kenyatta não vai poder concorrer, tá? Porque ele já teve 2 mandatos. É a eleição com o menor número de candidatos a presidente autorizados, devido ali, digamos assim, à lei da ficha limpa, né, do Queniana, fazendo aqui uma analogia, né? E as eleições, lembrando, as últimas eleições quenianas, em 2017, elas foram bastante tensas, resultaram em vários protestos nas ruas, barricadas, pessoas acusando a vitória, né, esmagadora do Uhuru Kenyatta de ter sido uma vitória fraudulenta, né? E agora teremos a eleição e, para a eleição presidencial, os 2 principais candidatos são o Raila Odinga, do movimento Azimio, e que inclui diversos grupos políticos, basicamente numa coalizão ali em torno do Uhuru Kenyatta, tá? Então é a coalizão governista, e contra ele está o William Ruto, da coalizão Kenya Kwanza, que é uma coalizão que é ligada, inclusive, a antigos movimentos que defendiam a luta armada, tá, contra a presença britânica na região, o antigo Partido Socialista do país, e são dos principais grupos de oposição hoje em dia. E as eleições quenianas, elas serão interessantes de ficar de olho, por quê? Por 2 motivos principais, né?
O Quênia, ele é um dos países ali da África Oriental com... não sei se a palavra estabilidade pode ser usada, né? Mas com uma certa tradição de eleições democráticas no passado recente, na história recente, tá? Lembrando que, né, se a gente pensar que o Quênia faz fronteira com Uganda, Ruanda, né, que são países que estão aí há décadas sob o mesmo governo, e até por esse caráter democrático e por Nairobi ser uma das sedes da União Africana, né, conter algumas das organizações da União Africana, também contém as organizações da ONU no continente africano, o Quênia é um importante mediador em conflitos locais, é um importante mediador em questões africanas como um todo. E o segundo motivo que é importante de ficar de olho é que a economia queniana é uma das maiores economias africanas, é uma das economias que mais vai crescer em 2022. Então, assim, programa passado a gente fez o programa com a Vivian. Economia dos Estados Unidos, maior economia do mundo, está em recessão técnica. O PIB queniano crescer 5,5% esse ano. Mais do que a previsão mundial do FMI, por exemplo. Então, assim, é uma das principais economias africanas e, consequentemente, se você tiver problemas políticos, se você tiver um cenário de instabilidade que possam comprometer esse cenário econômico, isso também pode afetar outros países da região, numa região que já está vulnerável, especialmente à escassez de cereais causada pela guerra na Ucrânia, tá? Como a gente vem falando. Então, esses são alguns dos motivos principais para a eleição do Quênia não ser apenas ali uma nota de rodapé, um exotismo, né? Porque essa é uma coisa que a gente às vezes comenta aqui no programa. Eu sei que para muita gente, às vezes algumas coisas que a gente fala são até mesmo, às vezes a gente fala mais de brincadeiras, a gente faz algumas piadas, né? Então, talvez a brincadeira mais conhecida nossa, né, entre os nossos ouvintes é da gloriosa República de Vanuatu e tal. Mas o Quênia é um país enorme, um país com uma população grande, um país com uma economia grande, um país importantíssimo nas dinâmicas africanas. Então, não é só assim, não, estão falando do Quênia para ser diferentão. Não, pode ter um papel grande na região, um efeito grande na região, né? Melhor dizendo. Aí, do Quênia, a gente continua na África Oriental, vamos para a Somália. Com uma notícia assim da série. Hoje, infelizmente, meu caro Matias, muita gente parece que não sabe que podcast é um programa de áudio transmitido por feed, né? Tem gente que podcast é sempre com vídeo e um papo de bar, um misto de entrevista com papo de bar, né? Se o nosso programa fosse por vídeo, a gente tinha que ter uma vinheta do Casimiro falando meteu essa. Né? E a gente usaria para esse momento. Por quê? Porque o novo governo somali, né, que foi empossado meses atrás, anunciou o Mukhtar Robow como o ministro para a religião do país. E até semana passada, eu, sendo bastante honesto, não sabia quem era o Mukhtar Robow. Ele é um ex-porta-voz do Al-Shabaab, um dos fundadores do Al-Shabaab, o principal grupo terrorista jihadista ligado à Al-Qaeda dentro da Somália, que já teve, inclusive, uma recompensa de $5 milhões pelos Estados Unidos sobre sua cabeça. E agora ele vai ser o ministro das religiões da Somália, né? Ele rompeu com o Al-Shabaab em 2013, tá? Porém, ainda assim, não me parece ser, né, uma pessoa assim. Eu acho que poderia ter outras pessoas mais qualificadas, né, mais, não sei, abertas ao diálogo, não sei. Porque colocar um jihadista sobre a pasta de religiões, no plural, pois é, porque mostra, né, que a Somália tem uma diversidade religiosa, acho que não é a melhor ideia, né? Pois é, achei, né? Então é a vinheta meteu essa. Da Somália, nós vamos para o Sudão do Sul, já que novamente as eleições do Sudão do Sul, que estavam previstas para o início de 2023, foram adiadas. Vamos lembrar, o Sudão do Sul se tornou independente do Sudão desde 2011. Aí nós tivemos a guerra civil, tivemos acordos de paz, acordos no plural, mas até hoje o Sudão do Sul não realizou nenhuma eleição nacional.
Tá? Agora, a nova previsão é para dezembro de 2024. O governo dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Noruega afirmaram que, que são dos principais mediadores no país, junto com a Santa Sé, né, já que o Sudão do Sul é um país que tem uma população católica bastante grande, inclusive, e recentemente já tem uns anos, né, os principais líderes do Sudão do Sul visitaram o Papa Francisco, inclusive, afirmaram que podem diminuir as suas relações diplomáticas provisoriamente, né, se não for garantido que todos os atores políticos do Sudão do Sul foram consultados e na boa-fé do acordo. Uma das principais questões do Sudão do Sul é o fato de que você tem, na prática, duas lideranças que têm os seus grupos armados próprios. Então, um dos pontos do acordo de paz, lá de 2018, que até agora não foi concluído, né, e que é considerado um passo essencial para a realização das eleições, é a formação de um exército nacional. É o fim desses grupos, dessas milícias, via a unificação em um comando de exército nacional. E isso não foi realizado até hoje e é considerado, né, obviamente, um elemento importante para a realização das eleições. Eu digo obviamente porque, assim, imagina se cada partido que está disputando a eleição tiver o seu grupo armado, né? É a receita de dar problema. Então, o fim desses grupos armados partidários é considerado um passo essencial para as eleições. Falando em eleições, nós vamos para o Senegal, onde tivemos, no último dia 31 de julho, as eleições legislativas do país para eleger 165 assentos na Assembleia Nacional, né? A maioria compreende 83 assentos, e o grupo governista, né, que tinha 125 assentos antes das eleições, ficou com 82. Tá? Então, um a menos do que a maioria. Consequentemente, o que provavelmente vai ocorrer, né? Então, assim, dos 165 assentos, o governo ficou com 82 e a principal coalizão de oposição ficou com 80. Se o nosso ouvinte, né, prestou atenção, aí faltam 3. Esses 3 ficaram na mão de 2 partidos, um com 2 e um com 1. Então, muito provavelmente, esses partidos agora, eles, entre aspas, ganharam na loteria, porque o governo vai ter que virar para eles e falar, olha, né, vocês precisam aí, né, a gente precisa do apoio de vocês, votar com a gente e tal, precisamos sentar, negociar, né, virar brother. Então, isso vai ser interessante e não deixa de ser uma derrota para o governo, porque, repito, ele tinha 125 assentos antes das eleições e saiu com 82, ou seja, perdeu aí 40 assentos. Também em relação ao Senegal, hoje no nosso horário, né, tivemos o anúncio de um acordo de paz de um conflito congelado. Já era um conflito que não tinha tanta influência assim dentro do Senegal, tinha muito mais influência na Gâmbia, que foi um acordo de paz entre o governo senegalês e o Movimento das Forças Democráticas de Casamance, que fica bem no sul do país, né? A região de Casamance, para o nosso ouvinte que não joga o Wordle, né, a gente precisa descrever. Uma vez o Matias descreveu a Gâmbia como uma minhoquinha dentro do Senegal. Você usou um termo assim. Que segue o leito do rio, né? Então, e aí o que acontece? Você tem a Gâmbia ali no meio do Senegal, e a região sul do Senegal, ela fica meio solta, fica parecendo entre aspas, uma península de Senegal com a Gâmbia ao norte. E essa é a região de Casamance, que tem uma população, inclusive, lusófona. E que parece que, tipo, o Senegal tá engolindo a Gâmbia, né? Porque, tipo, parece formato de uma boca mesmo, né? Um Pac-Man. Na região de Casamance, né, que em português se chama Casamansa, você tem uma população lusófona, tanto que inclusive faz fronteira com Guiné-Bissau. Exatamente, nos anos 80, início dos anos 90, Guiné-Bissau era a principal apoiadora do grupo separatista de Casamansa. Porém, agora tivemos a assinatura do acordo de paz encerrando esse conflito, que, repito, já estava congelado, né, digamos assim, já não tinha tanta repercussão dentro do Senegal, tinha muito mais influência dentro da Gâmbia do que do Senegal propriamente dito. E, para fecharmos esse giro, nós vamos passar rapidamente por Gana, tá? Já que o país vai votar
uma nova legislação, tá? Declarada a legislação de bons costumes sociais, que é aquele bom e velho eufemismo para uma legislação anti-pessoas LGBT, né, uma legislação homofóbica, que vai, pode, melhor dizendo, criminalizar, tá, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, com até 5 anos de prisão.